Chegamos ao último dia das oitavas de final da Copa do Mundo 2026 e hoje nós temos um confronto no mínimo emblemático. Nós temos de um lado a Argentina de Messi e do outro o time dos faraós, a seleção do Egito, que eu fui descobrir quando eu fui pesquisar para esse vídeo, que é um país que tem uma tradição de futebol muito forte, né? O futebol pro Egito é um esporte que tem uma ligação direta com a questão histórica do país e também com a questão política, inclusive ainda hoje, né? Uma forte questão política que eu vou entrar aqui nesse vídeo. Então eu peço licença para vocês para eu pesar um pouco o clima, porque a curiosidade que eu trago hoje é uma curiosidade bem tensa, mas ainda assim que eu acho muito interessante para falar, até porque eu encontrei um filme para indicar para vocês que eu acho que gira muito bem em torno do papo que a gente vai ter hoje. Mas antes de eu entrar em detalhes sobre isso, eu preciso dar uma contextualizada nessa parte histórica sobre a importância do futebol para o Egito, né? Porque o futebol, ele tem uma questão ali desde a época que o Egito era colônia dos britânicos, né? Um dos times mais tradicionais do Egito, que é o Al-Ahly. Eu peço perdão aqui pela minha pronúncia, tá? Porque eu não falo árabe. Se você fala, comenta aqui nos comentários se você quiser corrigir, fica à vontade, porque vai que você fala e eu não falo, então é sempre bom deixar esse adendo. Mas um dos times mais tradicionais do Egito, que é o Al-Ahly, ele surgiu como um símbolo de resistência contra o colonialismo, né? Contra a tirania, contra esse lance de ter um governo ali, que no caso era o fato do Egito ser uma colônia dos britânicos, né? Então eles se revoltaram ali, né? Trouxeram isso como esse símbolo de resistência. Em contrapartida, se a gente tem um símbolo de resistência com o Al-Ahly, a gente tem um outro time que é o Zamalek, que vem praticamente com um princípio oposto, que o Zamalek ele é mais o time que representa as forças militares. Então, são dois times com princípios que entram em conflito e, consequentemente, são dois times que entram em confronto direto ali culturalmente falando e, obviamente, também no futebol. E os embates entre esses dois times meio que acabou gerando uma espécie de hooligans egípcios, né, que são conhecidos como ultras, né? Então, se a gente tem os hooligans ali na Inglaterra, na Europa, a gente tem os ultras no Egito. E esses ultras, eles acabam também tendo um papel político muito forte, porque em 2011 eles atuaram diretamente na queda de um ditador que é o Hosni Mubarak, que estava no governo desde 1981. Então o cara estava governando, ele é um ditador, estava num regime ditatorial desde 1981, e aí, através de manifestações, através de revoltas, o povo conseguiu depor esse cara, e os ultras eles tiveram um papel muito determinante nisso, porque eles agiram quase como uma tropa de choque dos manifestantes, sabe? Então eles tinham toda uma ideia de como confrontar a polícia, toda a ideia de como resistir à agressão, tinham toda uma experiência de rua, até porque eles são meio que hooligans, então eles já tinham essa experiência assim da questão mais física da coisa, né, e como coordenar tudo isso. Então eles acabaram tendo esse papel muito determinante ali para a queda desse ditador em 2011. Porém, em 2014, outra pessoa assumiu a presidência, outra pessoa tomou o poder, que é o Abdel Fattah Khalil al-Sisi. Novamente, gente, eu peço muito perdão se eu tiver errado a pronúncia aqui, tá? Mas enfim, esse al-Sisi, ele foi o cara que foi lá, tomou o poder para si em 2014 e está governando até hoje. Ele também tem um regime, né, mais fechado, um regime ditatorial, e ele meio que foi o cara que sequestrou o futebol, né? Então ele pegou ali, através de várias ações, ele sequestrou o futebol. Uma das primeiras ações que ele teve foi declarar os ultras, né, essas gangues, como grupos terroristas. Obviamente por causa da influência que os ultras tiveram na queda do Mubarak em 2011. Então ele primeiro já colocou essa coisa ali de tratar eles, né, de classificar os ultras como um grupo terrorista. Ele começou a fazer jogos com estádios fechados e também implementar um tipo de monitoramento para que as pessoas, quando entrassem nos estádios, elas fossem identificadas. Então ele conseguiria encontrar qualquer pessoa que estivesse ali para ver os jogos e que fosse algum dissidente do governo, né, que discordasse do governo, que se opusesse ao governo, para poder capturar essas pessoas, para poder prender essas pessoas. Então qualquer um que fosse aos jogos e que fosse identificado como alguém anti-regime seria pego ao ir para os jogos. E além disso, também houve um fomento de times que são representações diretas de
poderes do governo, né? Então tem times ali que são controlados diretamente por ministérios, times que são controlados diretamente pelas forças armadas. Então realmente tem essa discussão de que o Al-Sisi, ele foi lá e sequestrou o futebol, ao passo que ele consegue usar o futebol, usar o pão e circo do futebol como uma arma de propaganda, como uma arma de manipulação, o que é comum nesse tipo de governo e que não se limita a coisas como esporte, porque, obviamente, o cinema também é uma ferramenta de manipulação muito forte. E aqui a gente sai um pouco do campo do futebol e vai para o campo do cinema, mas a gente ainda mantém a política em pauta, porque eu trouxe a indicação do filme Águias da República. Esse é um filme que ele passa ali, né, a história se passa no Egito, mas ele não é uma produção egípcia por razões óbvias. No filme, a gente tem um ator, que ele é um ator muito conhecido, muito famoso ali pelas produções de filme B, né, produções que ele faz ali de filmes meio que abaixo do radar do governo, até que ele é intimado pelo governo para ser o protagonista de uma biografia do Al-Sisi. Então eles usam a referência dos nomes reais, da pessoa real, para fazer essa crítica que é bem óbvia. O diretor Tariq Saleh, que é o diretor responsável por Águias da República, ele vai tecendo esse filme como uma grande sátira bem ácida quanto a essa questão do governo sequestrar o prazer do povo, né? Sequestrar a arte, sequestrar os esportes, todas as distrações, os prazeres, as paixões do povo egípcio acabam sendo sequestradas e se tornam ferramentas de manipulação. E aqui é um filme que é muito focado no cinema, de forma que ele vai até para um lado quase metalinguístico, porque a gente está acompanhando ali o filme onde esse protagonista, que ele é um ator forçado, né, coagido, melhor dizendo, a interpretar o presidente num filme que vai pintar ele, né, vai legitimar as suas ações, vai pintar ele como um herói, vai mostrar como esse cara é um homem justo, porque assim, né, isso que acontece nesse tipo de regime, e assim, felizmente, a gente não tem nada assim por aqui, né, nada assim por aqui no Brasil, felizmente. Porque imagina se a gente tivesse um filme para legitimar alguém que vai contra a democracia aqui no Brasil, pô, ainda bem que não tem, né, ainda bem que é só lá na África. Mas enfim, né, brincadeiras tensas à parte, o diretor ele trabalha bastante esse tom de sátira, esse tom crítico e muito ácido com seu filme, ao passo que todo esse lance do protagonista estar sendo coagido pelo governo cria também uma camada de suspense muito bem-vinda, né, muito interessante, que parece tirado diretamente de um filme do Alfred Hitchcock. Ele constrói uma sensação claustrofóbica que fica ali criando uma paranoia no tempo inteiro, né? Eu acho que é isso que é o maior elemento Hitchcockiano desse filme, é o fato de que a gente também, assim como o protagonista, está lidando com um sentimento de paranoia constante. Então ele vai criando uma atmosfera que ao mesmo tempo que ela é muito instigante, ela também é muito dramática e conecta esse filme diretamente aos eventos reais, porque quando a gente para ver ali o que aconteceu em 2011, as revoluções que conseguiram derrubar o Mubarak são revoluções que tiveram entre tantas pessoas os artistas independentes, né, pessoas ali da área do cinema, e também o pessoal do futebol, né, os ultras e os fãs de futebol. Então meio que fica bem claro como ele tá encaixando esse filme dentro de um cenário realista, sabe, dentro de um cenário que aconteceu de uma forma bem colocada ali, bem encaixadinha e até com uma certa sutileza, e não precisa gritar a mensagem que ele tá tentando passar, porque como eu falei, ela já fica bem clara. Mas pra completar essa indicação, eu preciso realmente dar a minha opinião sobre o filme. Eu acho que ele é um filme que é bem interessante ali na primeira metade. Como eu falei, ele casa muito bem esse senso de dramaticidade, uma claustrofobia, uma coisa meio paranoica. Mas eu sinto que ele tem coisas demais que trava o ritmo do filme em alguns momentos e faz com que a segunda metade, principalmente o desfecho, seja, né, perca um pouco do fôlego que ele tinha no primeiro momento, que é quando ele vai apostando mais na questão metalinguística, como eu falei, quando ele tá mais na sátira, ele funciona muito bem, mas quando ele precisa meio que amarrar todas as pontas, eu sinto que o filme tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa pra lidar, e acaba prejudicando o decorrer do filme, como por exemplo o fato de que, pra acrescentar uma camada extra de suspense, né, de dramaticidade na obra, o protagonista, que é o ator ali que tá sendo coagido, ele começa a ter um caso com a esposa de um general, que é um general do governo, né, um general que apoia o regime, que está supervisionando o filme. Então, assim, existe essa tensão, existe essa questão ali dele ser descoberto ou não, existe um romance ali, quase um triângulo amoroso, mas que acaba sendo uma das coisas que o filme precisa resolver, e no momento final ali, no momento que ele precisa amarrar tudo,
eu sinto que é coisa demais e o filme meio que desanda. Mas ainda assim, eu reitero que é uma indicação muito interessante. Se você se interessou pela história que eu contei aqui, pelo contexto que eu dei aqui da curiosidade e da questão política que está acontecendo no Egito e que, de certa forma, reflete diretamente no futebol que a gente está assistindo, tá? Na seleção que a gente está vendo jogando na Copa do Mundo, cara, eu acho que Águias da República é um filme que vale bastante o seu tempo, vale bastante a sua atenção, porque apesar das limitações, ele é um filme bem legal. Então agora chegou a hora de te perguntar o que você achou dessa curiosidade, você já conhecia o filme Águias da República? Comenta aqui embaixo o que você acha do filme, se você já assistiu, se você não assistiu, comenta o que você achou, da sua expectativa. Estarei muito curioso para ler todos os comentários. E lembrando que se você gostou desse vídeo, tem muito mais conteúdo assim por aqui, então já aproveita para se inscrever se você ainda não tiver inscrito. Se você não me conhece, aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, e por enquanto também estamos falando de Copa do Mundo. Já vou deixar outros 2 vídeos para você dar uma olhada depois de assistir esse aqui. E como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa!